Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joia na Prática e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a coragem de ser imperfeito. E aí, gente, você tem coragem de ser imperfeito? Você sabe o que é que isso significa? Bom, primeiro eu tenho que dar os créditos, né, a Brené Brown, que foi quem escreveu esse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Caso você ainda não tenha lido ele, eu recomendo fortemente. Esse é um livro, gente, assim, muito interessante, que nos traz uma reflexão profunda, né? Normalmente a gente quer ser uma pessoa feliz, a gente quer ser uma pessoa autêntica, a gente quer ser admirado, nós normalmente queremos ser a pessoa perfeita, mas a gente esquece que pessoas perfeitas, elas não existem, né? E a gente acaba vestindo, né? Colocando uma máscara, colocando uma armadura, como a Brené fala no livro, uma armadura de força, enfim, de muitas vezes de julgamento que pesa, né? Que não nos permite mostrar as nossas vulnerabilidades. E o que seriam essas vulnerabilidades, Joilma? As vulnerabilidades são justamente aquilo que nos faz humanos, né? É justamente aquelas coisas que nós queremos esconder, mas que nós achamos muito incrível quando outras pessoas demonstram, né? Vocês já viram aquelas pessoas que realmente são elas, que não se importam muito com a opinião das pessoas, né? Que vivem a sua vida, que são criticadas, mas que são elas, e que a gente muitas vezes critica, mas depois a gente olha e diz, nossa, como fulano é autêntico, né? Fulano é ele mesmo. Então, normalmente essas pessoas são as pessoas que mais recebem críticas, mas por outro lado também são as mais admiradas, porque elas são elas e ponto, né? Elas não ficam vestindo essa máscara. E isso traz uma reflexão muito interessante, porque a gente quer estar perto dessas pessoas, a gente quer conhecer pessoas que de fato sejam pessoas verdadeiras, autênticas, que se conectem com o seu ser, né? Lembrando que isso não tem nada a ver com aquelas pessoas que estão criticando o mundo, não, nada a ver com isso, são as pessoas que de fato são elas, né? Quando eu consigo compreender o meu todo, o meu ser com as minhas qualidades e imperfeições, e eu aceito isso, eu aceito as minhas vulnerabilidades e eu consigo trabalhar com elas sem dar esse peso à opinião e à crítica do outro, eu consigo ser uma pessoa autêntica. E quando as pessoas são autênticas, a gente quer estar perto delas, mas quando é para a gente trazer isso para a nossa vida, é muito difícil, né? É muito difícil a gente assumir que não é perfeita. É muito difícil de fato, tá, gente? Porque uma coisa é da boca para fora, dizer, eu tenho um defeito, sim, e tá tudo certo, não tô nem aí para a opinião dos outros. E não é isso. O que ela traz aqui nesse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, é justamente a reflexão de o quanto nós nos amamos completamente. O quanto nós nos amamos no todo, né? O quanto que a gente se compreende, o quanto que nós somos gentis com a gente mesmo, com nós mesmos e com os outros. Nessa hora onde a gente consegue enxergar a imperfeição. E aqui ela traz várias situações, tá? Dentro de relacionamentos, tanto amorosos como de amizade, quanto no trabalho, como relacionamentos de pais e filhos. E é muito, muito interessante. E aqui ela fala em algumas partes assim, ó, atrás vem dizendo assim: viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente, mas isso não precisa ser ruim. Como mostra a Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Quando a gente se assume, quando a gente se aceita, quando a gente se ama como a gente para de querer criticar e julgar as outras pessoas, porque quando a gente entende que nós temos os nossos defeitos e que está tudo bem, que a gente pode conviver e aprender com eles, a gente para de colocar essa armadura de superioridade e de querer julgar as outras pessoas também, né? E aí ele fala aqui, quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos fechamos para o amor, a aceitação e a criatividade. Por isso, as pessoas que se defendem a todo custo do erro e do fracasso acabam se frustrando e se distanciando das experiências marcantes que dão significado à vida. Então é exatamente isso, né? Quando a gente quer ser muito certinho, não sei se vocês já viram aquelas pessoas, ou se vocês são, né? Aquelas pessoas altamente perfeccionistas que querem que saia tudo perfeito, que se não for perfeito, não faço, não consigo. Normalmente essas pessoas elas não avançam muito na vida,
porque a perfeição nesse planeta que a gente vive não existe, né? Sempre o momento nunca vai ser exatamente perfeito, nós nunca vamos estar com todas as condições e circunstâncias perfeitas. Então, quando a gente entende que nós temos sim as nossas vulnerabilidades, mas a gente consegue avançar apesar delas, ou melhor, aprendendo com elas, aí sim nós estamos em um caminho de amadurecimento, de não julgamento das outras pessoas. E isso é muito incrível. Outra parte que ela coloca aqui é assim: por outro lado, as que se expõem, as pessoas que se expõem e se abrem para coisas novas são mais autênticas e realizadas, ainda que se tornem alvo de críticas e inveja. É preciso lidar com os dois lados da moeda para se ter uma vida plena. E é exatamente isso. Eu gosto muito dessa área, né, pessoal? E eu leio muito sobre desenvolvimento pessoal. E agora eu estou muito na vibe também da terapia vibracional energética. E estou estudando a questão do Access, né? Fiz o curso agora de Access e tudo. E a gente fala exatamente isso em Access, né? Que quando você recebe uma crítica, até tem um ditadozinho: cada crítica que eu recebo é 5 mil reais que entra na minha conta, cada crítica que eu deixo de receber é 10 mil que saem do meu bolso. E enfim, por que que isso significa? Porque quando eu estou aceitando as críticas no sentido de, ok, você pode criticar e eu vou continuar vivendo a minha vida, isso significa que eu estou de fato aceitando quem eu sou. Eu entendo que as pessoas têm a opinião delas, mas eu continuo vivendo a minha verdade apesar da opinião das pessoas. E isso vai nos tornando cada dia mais autênticos. Então, muitas vezes a gente tem vontade de fazer algo, sei lá, escrever um poema, escrever uma música, conversar com alguém, gravar um vídeo, arrumar um emprego novo, fazer um curso totalmente diferente do que aquilo que a gente vem trabalhando. Enfim, vontade de, sei lá, de escalar uma montanha, de qualquer coisa, pular de bungee jump, comer uma comida diferente. E a gente fica desse medo incrível de ser criticado, de que as outras pessoas olhem pra gente e torçam o nariz, né? E muitas vezes, por a gente ter tanto esse medo de ser criticado, a gente veste essa armadura de ser perfeito e começa a criticar as outras pessoas. E a gente começa a ser também esse carrasco, né? E como diz em psicologia, tudo é projeção. Então, quando pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. Então, para a gente curar esse mundo, né, para a gente de fato conseguir fazer algo diferente na nossa geração, no nosso planeta, a gente tem que começar a curar a nós mesmos. Como é que a gente consegue curar a nós mesmos? Aceitando a gente em nossa totalidade, né? Aceitando as nossas, todas as nossas nuances, que não existe certo ou errado, existe a verdade para você, né? Aquilo que de fato funciona para você ou não, né? Aquilo que de fato você aceita ou não. E quando a gente começa a cada vez mais a entrar dentro de nós e compreender esse ser incrível que cada um de nós somos, com todas essas coisas que a gente chama de certo e errado, né? Que não existe certo e errado, e sim a verdade de cada um, a gente começa a parar de criticar as outras pessoas, né? A gente começa a parar de jogar pedra nas pessoas só porque o pecado delas é diferente do nosso. Então, fica a reflexão de hoje aí para vocês, que foi assim muito reflexivo para mim. Não só esse livro é muito incrível, mas justamente porque ele já vem ao encontro de várias outras coisas que eu já venho estudando, vários outros assuntos que eu estudo muito. Então, eu trouxe ele só como referência para vocês se interessarem um pouquinho mais sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre de fato olhar para vocês com mais amor, né? Porque quando a gente se olha com mais amor, quando a gente ama até aquilo que a gente às vezes tem vergonha, mas a gente assume a si mesmo e a gente resolve avançar, né, nessa questão de conhecer e se melhorar e se entender, a gente acaba também entendendo as pessoas melhor. E quando a gente consegue entender as outras pessoas melhor,
a gente começa a levar um pouco mais de amor para a vida delas e assim começa o processo de cura. Primeiro é necessário que a gente se cure, que a gente se aceite, que a gente se ame. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente consegue também amar um pouco os outros, né? Por isso que na Bíblia tem isso de dizer ame ao próximo como a ti mesmo. Então primeiro a gente tem que se amar, porque quando a gente se ama muito, a gente começa de fato a amar o outro como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. A gente não quer mais mudar as pessoas e sim entender como elas funcionam e sim amá-las como um todo, com as suas belezas ou as suas coisas que a gente acha que não são tão belas assim. Então fica aí a reflexão para vocês hoje, que a gente tenha cada dia mais um pouquinho a coragem de ser imperfeito, de avançar apesar das nossas dificuldades, né, de compreender que está tudo bem ser quem a gente é, de conhecer a nossa verdade e buscar ser feliz da forma que a gente melhor conseguir, apesar das críticas, né, deixar as críticas um pouco de lado, entender que pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas curam pessoas. Então que a gente consiga se amar um pouco mais, que a gente consiga ter a coragem de ser imperfeito como todos nós somos e que a gente consiga avançar nessa busca, né, da felicidade verdadeira e plena um pouquinho mais cada dia. Então, meus amores, essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ver o comentário de vocês aqui, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele like também. Se gostaram, comente o que acharam. E é isso por hoje. Tchau, tchau e até a próxima.